Meu nome é Isa e vocês estão participando do Saiba Mais com a Isa! E a pergunta de hoje é: tatararam, o que nós celebramos na Semana Santa? Eu li sobre isso na Bíblia e vou contar para vocês. Essa história começou assim. Durante 3 anos, Jesus andou por cidades, fazendas, estradas e até na praia, junto ao mar da Galileia, anunciando o reino de Deus. Muita gente gostava de Jesus e passou a segui-lo, porque ele ensinava sobre uma vida mais justa, sobre um jeito mais solidário. Ele curava as pessoas, como a filha de Jairo, e gostava das crianças. Uma vez, Jesus chamou as crianças, colocou-as em seu colo, conversou com elas e as abençoou. Mas os líderes judeus não gostavam nada do que Jesus falava e fazia. Porque, por muito tempo, eles haviam ensinado as pessoas que para receber o perdão de Deus, elas precisavam oferecer sacrifício de pombas, carneirinhos lá no templo de Jerusalém. As pessoas que trabalhavam no templo ganhavam muito dinheiro com isso. Mas Jesus perdoava os pecados sem exigir nada em troca, por amor somente. Então chegou de novo o tempo de festejar a Páscoa dos judeus, que era uma festa pela libertação da escravidão do Egito. Jesus parou em um povoado perto de Jerusalém, chamado Betânia. Lá ele mandou alguns discípulos buscarem um jumentinho, então ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho, e as pessoas botavam capas, folhas de palmeira no seu caminho. As pessoas o saudavam dizendo: Hosana! Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Essa era uma saudação para os reis da época. Muita gente não entendeu que Jesus não era como os reis do seu tempo. O jumentinho onde ele estava montado era usado para transportar coisas de um lado para o outro. Ele era o transporte de casa das pessoas simples. Nunca um rei teria entrado numa cidade montado em um jumento, mas sim em um cavalo grande e bem cuidado, ainda com um exército à sua volta, não com pessoas simples como aconteceu com Jesus. O reino de Deus que Jesus anunciava não precisava de trono nem de exército. Ele começava a acontecer pela mudança do coração das pessoas, por um jeito novo de viver e de cuidar de quem vive com a gente. Isso aconteceu no domingo, bem no início da Semana Santa, e nós chamamos esse dia de Domingo de Ramos. Se você quiser, pode colocar um ramo verde de qualquer planta que você encontrar na porta de sua casa, no Domingo de Ramos, lembrando o dia em que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, e as pessoas colocaram ramos no chão para ele passar. Durante toda aquela semana, Jesus ficou em Jerusalém, e os líderes judeus faziam planos para matá-lo. Então, um dos seus discípulos, chamado Judas, concordou em entregar Jesus para os líderes judeus por 30 moedas de prata. Que triste! Acho que ele não era amigo de verdade de Jesus. O povo judeu costumava fazer o jantar da Páscoa e comia saladas com um gosto bem amargo, tipo rúcula ou radite, carne assada de carneiro e pão sem fermento, como tinha acontecido lá no Egito, quando eles haviam fugido. E então, Jesus fez bem assim com seus discípulos, mas antes, ele colocou um avental na cintura e lavou os pés de cada um deles, assumindo a tarefa dos empregados da época. Jesus reforçava o que ele já havia ensinado, que quem quiser ser importante sirva as outras pessoas. Ele também disse algo que foi completamente novo. Ninguém entendeu direito naquele momento, só mais tarde. Ele pegou o pão e disse: Este é meu corpo, dado por vocês, para o perdão dos vossos pecados. E pegou o cálice e disse: Este é o meu sangue, dado por vocês, para o perdão dos vossos pecados.
Os discípulos e as discípulas de Jesus entenderam que ele estava dizendo que não era preciso mais nenhum sacrifício para o perdão dos pecados. O próprio se oferecia como Cordeiro de Deus, o último sacrifício. E quando haviam jantado, Jesus saiu com seus discípulos para o Monte das Oliveiras. Lá no jardim, no alto do morro, Jesus foi orar. Então Judas veio com os soldados e Jesus foi levado preso. Naquela noite, um dos discípulos de Jesus, o Pedro, negou 3 vezes que o conhecia. E o galo que canta para anunciar o amanhecer cantou assim como Jesus havia dito: Cocoricó! E Jesus com certeza o perdoou. No palácio do governador Pilatos, ele perguntou a Jesus se ele era mesmo o rei dos judeus. As autoridades romanas tinham medo que Jesus quisesse ser rei. Não entendiam que o reino de Deus, do qual Jesus falava, vai crescendo devagarzinho entre as pessoas, à medida que elas vivem como Deus deseja, com amor, com perdão, solidariedade e justiça e com amizade. Então tudo se torna melhor. É um reino sem fronteiras, onde todo mundo tem um lugar no coração. Na sexta-feira, que nós chamamos de Sexta-feira Santa, Jesus foi crucificado com os outros 2 ladrões ao seu lado. Ele nunca tinha feito nada de errado, mas algumas pessoas tinham muita maldade no seu coração. E por isso o crucificaram. Esse era o castigo para os criminosos da época. Um homem chamado José da cidade de Arimateia acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Pediu para Pilatos autorização para tirar o corpo de Jesus. Algumas mulheres que seguiam Jesus desde a Galileia e que tinham acompanhado sua crucificação foram com José e viram onde ele colocou o corpo de Jesus. O corpo de Jesus foi enrolado em um lençol e colocado numa gruta em um cemitério jardim. Na frente da gruta foi colocada uma pedra muito grande e pesada. Naquele dia, todas as pessoas que seguiam Jesus ficaram muito tristes, também com medo das autoridades. No sábado, todo mundo ficou em casa, porque o povo de Deus costumava fazer assim. Maria Madalena e outras mulheres foram até o túmulo onde Jesus havia sido colocado. Elas estavam levando o perfume para perfumar o corpo de Jesus, como era costume na época. Mas quando chegaram lá no cemitério, a pedra havia sido removida onde estava o corpo de Jesus. Oh! Somente Maria Madalena ainda ficou por ali chorando. Então ela viu um homem e perguntou se ele sabia onde havia colocado o corpo do seu mestre. E ele a chamou pelo nome Maria! Então ela reconheceu a voz de Jesus. Ele disse: vá contar aos outros discípulos que aquele que estava morto ressuscitou. Maria foi depressa contar a novidade. Agora sim, ela estava muito feliz. Jesus foi visto por outras pessoas ainda. Mais tarde, ele subiu para o céu e disse que sempre que alguém pensasse nele ou fizesse algo de bom ali, ele estaria presente. Você também pode contar para um monte de gente tudo o que aconteceu com Jesus. Não se esqueça, notícia boa é para ser compartilhada. Então, tudo isso aconteceu na Semana Santa, o Domingo de Ramos, a celebração da primeira Santa Ceia, a traição de Judas, a prisão de Jesus, a sua crucificação e finalmente a ressurreição. E cada vez que você fizer algo legal para alguém ou ver algo bonito acontecendo entre as pessoas, lembre-se que isso já é um pouquinho do reino de Deus entre nós. Eu termino essa história por aqui. Boa Semana Santa para você e para sua família. Um feliz domingo de Páscoa. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um beijo, até a próxima!